Buenas! Nessa sessão a gente vai falar um pouco sobre o que é o mempool, e vocês vão ver o nascimento de um bloco de transações envolvendo o Bitcoin dentro da blockchain do Bitcoin, usando o site Mempool Space, que vocês podem consultar e é legalzinho para, de maneira visual, entender e ver os blocos e as transações. O mempool é nada mais, como o nome dele fala, é uma área de memória que foi criada pelos mineradores, justamente para o quê? Ir acumulando as transações que são recebidas aí, são desenvolvidas na rede do Bitcoin, e organizando os blocos, para que os mineradores possam pegar e validar as transações, criar o bloco bonitinho, fazer a resolução do problema matemático que diz quem que vai ser o vencedor aí da mineração do bloco, e agregar o bloco depois ao blockchain do Bitcoin. E a gente vai explorar isso daí vendo alguns dos itens que estão compondo os blocos e aí o mempool. Inclusive nessa corrida para criar os blocos, algumas coisas entram na equação, dentro do algoritmo. Por exemplo, o tempo que a transação está lá dentro, a taxa que é paga pela transação. Então, tem transações com mais prioridade que cobram taxas maiores em comparação com outras de taxa menor. Então, tudo isso entra vamos dizer, na fórmula, na equação, para determinar a prioridade e qual transação vai entrar ou não no bloco, e depois os blocos vão sendo criados de uma maneira bastante dinâmica. Nessa tela, a gente está no site mempool.space, e o que vocês estão vendo aqui é justamente o nascimento de um novo bloco aí do Bitcoin, ou melhor, um novo bloco no blockchain do Bitcoin. Então, o blockchain vai armazenando os vários blocos com transações dos Bitcoins. E o que acontece internamente? Cada um dos blocos armazena transações, e você tem os mineradores que estão justamente discutindo quais são as transações que devem entrar, quais são válidas, quais não são, e eles vão resolvendo aquele problema da mineração, aquele problema matemático, que vai dar para o vencedor, aquele primeiro que resolver, uma certa quantidade de bitcoins definido em cada tempo. Só que, como as transações vão chegando a cada tempo e os investidores estão fazendo operações, as pessoas estão transacionando operações, tem uma área chamada mempool, que é essa área aqui de blocos meio laranja, que está resolvendo, está armazenando as transações e está começando a construir os blocos. Inclusive, vocês viram agora, não faz nem um minuto, o nascimento de um novo bloco. Então, o Bitcoin foi programado para gerar um novo bloco aproximadamente a cada 10 minutos. Não é preciso, pode demorar mais, pode demorar um pouco menos. Então, por exemplo, o bloco foi criado agora, o bloco anterior a ele foi a 8 minutos, ou seja, a diferença entre o tempo de um bloco e outro aqui. Então, isso não é, apesar de ter um esforço para garantir que esse tempo de 10 minutos sejam cumpridos, isso não é preciso. Então, pode ser mais, pode ser menos, depende do problema, da dificuldade do problema matemático que os mineradores têm que resolver. Então, aqui nos blocos marrons, vocês vão ver, ou laranjas, como quiserem, as transações estão sendo agrupadas pelos mineradores que estão discutindo. Então, a quantidade até de transações, para quem prestar atenção, depois entre no site para ver, ela vai mudando, porque tem transação que está sendo invalidada, outras vão entrando. Tem uma questão também de custo e de prioridade, então tem ações que têm mais prioridade, ou melhor, tem transações que têm mais prioridade, as pessoas estão pagando mais por isso nas taxas, então os mineradores vão dar prioridade para isso. Também tem uma questão do tempo, a transação de baixa prioridade não pode ficar 5 dias ali.
Então, você vai ter que, no bloco, compor. E por isso tem um algoritmo que vai olhando justamente o tempo que a transação vai ficando com a prioridade e o valor que vai se acumulando de transação em cada bloco. Então, clicando aqui nesse bloco, a gente está vendo, olha, a taxa média aqui que está sendo cobrada. A taxa média aqui, no caso, é que esse bloco está conseguindo levantar de dinheiro. Então, aproximadamente, agora está em 66 satoshis por virtual byte. Ou aproximadamente uma taxa da 3,31 dólares pela cotação aqui do momento. Aqui o total de taxas que ele já levantou, então o total de taxas 0,93 bitcoins. E o tamanho aqui desse bloco, que já está com 1,2 megabytes. Os blocos não são muito maiores do que 1 megabyte, então chega a 1 megabyte, 1,2, 1,5 e tal. Eles não chegam a ser muito maiores do que isso. Vejam que aqui a gente já tem, ó, nesse outro bloco, nesse mempool, um pool é um conjunto, então um pool de memória, vamos dizer assim, das transações, tem aqui, ó, 40 blocos sendo construídos, sendo juntados aqui, e já 3 blocos esperando a hora de entrar nessa sequência. Então, esse número que aparece em cima de cada um desses blocos, desse lado azul são os blocos já criados, que estão já entraram na blockchain do Bitcoin. Eu vejo aqui, vou clicar aqui nesse bloco que foi criado 4 minutos atrás, eu tenho algumas informações dele. Então, o hash, quer dizer, o identificador desse bloco, que saiu justamente desse processo de mineração, a data e horário que aconteceu, o tamanho dele, 1,25. Aqui o valor da recompensa. Nessa recompensa, ele soma o valor, esse minerador, nesse caso, o Slush Pool. E hoje esse negócio de mineração não é muito mais para principiante, quando o Bitcoin começou. Já é para gente profissional, com vários servidores e tal. Então, o que acontece aqui? Nesse bloco, o minerador que ganhou esse Slush Pool, ele recebe uma quantidade de moedas definido pelo Bitcoin e mais esse acúmulo de taxas das transações que foram registradas. De curiosidade aqui, a primeira transação que aparece aqui nesse bloco é conhecida também como Coinbase, que é essa aqui, ó, moedas recém-geradas, que o site aqui chamou. Esse Coinbase, essa transação Coinbase, que é a primeira, é justamente a que dá para o minerador, no caso aqui o Slush Pool, as moedas, os bitcoins criados mais a taxa. E aí, na sequência, tem as várias transações registradas aqui com Bitcoin. Então, a transação aqui, ó, de quem veio e aqui para quem foi esse Bitcoin. Então, teve 0,35 Bitcoins que entraram desse sujeito aqui, não sabemos. O Bitcoin, ele tem a seguinte coisa que a gente tem que lembrar. O blockchain, ele é público, ou seja, qualquer um consegue acessar, mas as informações são privadas, são criptografadas. Então, a gente não sabe quem são essas pessoas aí que estão fazendo essa transação. A gente precisa ter a chave delas aí. Mas a gente pode, nesse blockchain, fazer todo o caminho. Então, assim, ó, esse sujeito aqui transferiu 0,35 e esse dinheiro, ou melhor, esse Bitcoin, essas criptomoedas, foram divididas da seguinte maneira. A flechinha verde quer dizer que esse Bitcoin aqui, 0,02 Bitcoin, foi para alguém. Como está verde, quer dizer que ele foi transferido, mas não foi gasto. E esse 0,33 foi transferido e foi gasto já em outra operação. Então, uma mesma transação pode ser dividida por muitas outras pessoas aqui. O que é muito comum, principalmente por causa das exchanges. Eu quero comprar um Bitcoin, ou, por exemplo, alguém quer vender 24 Bitcoins e não tem um cara que só querendo comprar isso.
Até porque, ó, se eu clicar aqui para ver em dólares, estou falando de 663 mil dólares. Não é qualquer um que vai querer operar isso. Então, o que ele faz? Ó, tem isso daqui, esse cara a gente vai quebrar e espalhar por vários outros. As exchanges fazem esse papel aqui de reunir os compradores com os vendedores. E aí tem todas as transações percorrendo aí, a gente vê todas as transações aí que estão no bloco, aqui do blockchain. Já deu 8 minutos da criação dessa. Como é mais ou menos 10 minutos, logo mais a gente deve ver outras. Aqui eu clico nesse outro bloco, também outro hash, outro tamanho. Aqui nesse caso, o minerador é desconhecido, mas a estrutura vem a mesma. Aqui as moedas geradas, a transação Coinbase, que vem a remuneração. A remuneração total muda, porque depende da quantidade de taxas. Tem uma parte fixa, que é a regra lá de halving do Bitcoin, que vai dizendo quanto cada minerador deve ser remunerado a cada época. E aí vem as várias transações que a gente pode clicar para ver cada uma delas, ou pode clicar aqui nos blocos. Só para questão de nomenclatura, o número que vocês estão vendo acima do bloco é também chamado de altura, ou height. Então, a altura quer dizer, você sabe em que ponto do blockchain esse bloco está. Então, o bloco mais recente é esse 663231. Logo mais, a gente deve ver um novo bloco aí aparecendo. Já está dando quase os 10 minutos, mas às vezes pode demorar muito mais. Outro dia eu estava olhando aqui, teve bloco que demorou mais de 30 minutos. Também na sequência veio um outro bloco que demorou menos de 1 minuto. Então, às vezes pode acontecer esse tipo de coisa. Para isso, inclusive, tem esse ajuste de dificuldade. Então, o algoritmo que vai cuidando da mineração, ele também vai olhando e vai vendo, puxa, está demorando muito para criar o bloco, então vamos colocar mais dificuldade. Ou melhor, está demorando muito para criar o bloco, vamos colocar menos dificuldade. Assim como você tem o contrário, está demorando, o bloco está saindo muito rápido, temos que pôr mais dificuldade, porque a gente tem que chegar mais ou menos nos 10 minutos. Aqui as transações, aqui, ó, quanto que ele está cobrando aqui pelas transações de média, alta prioridade, baixa prioridade, conforme os preços praticados aí pelas exchanges e quem está fazendo a operação. Vocês vejam o seguinte, ó, que já deu os 10 minutos aqui, ainda não saiu o bloco, então é aquela história, não é perfeito, pode ser menos 10 minutos, pode ser um pouco mais de 10 minutos para sair esse bloco. E aguardando aqui, logo mais, a gente vai ver essa criação. Então, o bloco vai aparecer. Então, o próximo bloco vai sair com o número 663231. Então, vou clicar aqui só num bloco para a gente dar uma olhadinha. Tá aqui. E eu clicando, deixa eu mostrar isso aqui, ó. Outro minerador, o F2 Pool desse bloco. Esse outro aqui, esse bloco também foi feito pelo F2 Pool. Então é aquela história, você tem os mineradores, que já são aquela coisa, eles têm praticamente fazendas de servidores especializados para cuidar da mineração. Hoje em dia não é para qualquer um. Claro que a recompensa muitas vezes compensa, é aquela coisa. Esse F2 Pool, só nesses 2 blocos, a gente tem 4 blocos aqui, eles conseguiram minerar 2, então eles aqui já estão com mais de 350 mil dólares de recompensa, que é bem razoável. Multiplica por 5 aqui no Brasil, assim, mais de R$1 milhão que foi levantado nessa brincadeira aqui. E é isso que motiva certas empresas, e por isso a entrar nessa história da mineração. Também a mineração já não é mais algo tão simples, tanto que foram criados tais dos mempools, justamente para agrupar e sincronizar esse trabalho de mineração realizado.
Muito bom. Ó, já deu 12 minutos, a gente espera que daqui a pouco chegue a nova. Vocês já viram logo no começo desse vídeo o surgimento desse bloco. E agora deve vir logo mais o surgimento desse outro bloco aqui. Esse daqui vai passar para esse lado. Já está com 1.458 transações e 1,17 megabytes. Provavelmente acho que eles vão tentar colocar um pouquinho mais aí para dar 1,2, 1,3 megabytes de transações, para até tentar dar mais velocidade nisso. Cada bloco aqui, é importante, ele vai sendo validado por outros mineradores. Então, tem as tais as confirmações que vão acontecendo. E conforme tem as confirmações, esse bloco é bom e tal, a transação é válida e você não consegue voltar para trás. Claro, pode ter problemas de transações e é por isso que demora, às vezes, um pouco mais para eles se ajustarem aqui nesse mempool. Vocês vão ver que agora a gente avançou no tempo justamente para a região de 37 minutos, porque a criação desse bloco demorou mais. Então, vocês vão ver agora, dentro de 2 segundos, é o que está acontecendo agora, a criação do novo bloco. Essa criação mais demorada acontece justamente porque o algoritmo do Bitcoin ele é feito para mais ou menos 10 minutos. Então, pode demorar mais, pode demorar menos, como a gente falou, e ele vai ajustando a dificuldade. Então, como demorou mais dessa vez, ele vai diminuir a dificuldade para o próximo bloco tentar sair dentro dos 10 minutos, como é de praxe. Agora, vocês estão vendo, passou algum tempo, a gente já tem mais blocos aqui que foram construídos. E voltando para esse aqui, e principalmente voltando aqui para cima, olhando aqui algumas transações, então clicando aqui nessa transação, por exemplo, a gente já pode ver o número de confirmações. Então, a gente viu que já passaram, nós já estamos no quarto bloco, já tem 4 confirmações já realizadas. E conforme você vai passando o tempo, mais e mais confirmações vão sendo agregadas aqui aos blocos e às transações que foram realizadas. E isso é muito importante, porque justamente essas confirmações que dão segurança que, olha, aquele bloco é bom, as transações valeram, elas foram validadas pelos mineradores e os outros que participaram aí durante todo esse processo de mineração. Muito bom, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro o que é o mempool, como que acontece essa agregação das transações que vão complementar, ou melhor, formar o bloco dentro da blockchain do Bitcoin. E veja os outros vídeos para entender mais essa dinâmica dessa criptomoeda que já domina o mercado e vai continuar dominando durante um bom tempo. Até mais!